Quando eu falo funcionário público, eu falo pessoas de altíssimo nível. Você imagina o seguinte, imagine que uma pessoa de altíssimo nível de conhecimento em direito, ela estuda desesperadamente a vida inteira e passa num concurso. É um concurso que eu falo com toda sinceridade. É um concurso quase que impossível para seres humanos comuns, o que mostra que juízes, promotores, procuradores, obviamente esses advogados do serviço público, né, são todas pessoas iluminadíssimas de inteligência, são pessoas de altíssimo nível. Só que elas não tiveram acesso ao conhecimento econômico. Então, a gente imagina uma realidade hoje em que o MBL, um grupo de publicitários, olha, o juiz estuda a vida inteira para passar no concurso e foi convencido por um grupo de publicitários que, porque na folha de pagamento deles vem escrito uma carga tributária, eles precisam lutar contra os impostos. Olha como até juízes são feitos de massa de manobra. Toda vez que eu falo sobre massa de manobra, eu gosto de fazer uma abstração para você deixar sua mente ficar livre e você imaginar como é possível fazer pessoas de bobas. É muito fácil a gente ver a bobeira que acontece fora da nossa terra. Então vamos lá para o mundo muçulmano e vamos lembrar que lá existem pastores muçulmanos, né, os líderes religiosos muçulmanos. Eu estou falando pastor para dar para a pessoa entender o que eu estou querendo dizer. São os Silas Malafaias e os Marcos Felicianos muçulmanos que usam a religião para fazer política. Na hora que eles precisam resolver um problema com o inimigo político, eles convencem um determinado fanático a amarrar bomba no corpo e falam: você vai morrer, mas você vai direto para o céu e vai ter 50 virgens no paraíso. Da mesma forma que esses fanáticos são conduzidos a explodir o próprio corpo porque eles acreditam nesses líderes religiosos, hoje a gente tem uma realidade em que dentro de um país, a classe que mais estuda para concurso, a classe que consegue passar nos concursos mais difíceis do país, que são os profissionais de direito, eles foram iludidos por um grupo de publicitários que eles não precisam pagar impostos. Impostos são negativos. Então, um grupo de publicitários consegue levar o seguinte discurso para juízes, procuradores e outros profissionais do direito: vocês trabalham e pagam impostos para tratar de vagabundos. Mas no momento que os publicitários levam esse argumento para juízes, procuradores e promotores, essas pessoas abraçam esse argumento e já começam a imaginar o que aconteceria se eu não tivesse que pagar 27% de imposto de renda. Meu Deus, eu teria aí tantos centenas de milhares de reais no final de tantos anos, eu poderia comprar um apartamento, uma casa. Não! Esses vagabundos que recebem Bolsa Família estão me roubando. Só que na hora que um profissional de direito vira massa de manobra e cai num papo desse, ele esquece de um simples detalhe. Ele não recebe impostos, ou melhor, ele não paga impostos, ele recebe impostos. Gente, vamos pensar, vamos parar de pensar da forma que o MBL ensinou a pensar e vamos pensar com a nossa própria cabeça. No momento que um juiz, um promotor, um advogado entram nessa lenga-lenga de que funcionário público paga imposto para sustentar vagabundo, ele esquece de uma coisa muito básica. Ele está lutando contra os tributos dentro de um país no qual o salário dele é pago pelos tributos. Aí você pensa, o cara ganha, vamos pensar, 200 mil reais por ano. Ele ganha 200 mil reais por ano e paga 50 mil reais de impostos e fica puto. Ele não percebe que, na verdade, o Estado escreve que ele paga impostos para que ele tenha uma visão na folha de pagamento que paga impostos e para que exista uma ilusão dentre os brasileiros que todos são iguais. Na verdade, o salário dele é 150, aquele valor de impostos que está ali é um valor fictício, porque quem paga o Estado é o mesmo que recebe o imposto. Com um pequeno detalhe: quem está lutando pela retirada dos impostos vai retirar os impostos de todos. Aí eu te pergunto, tudo bem, um profissional que trabalha para o governo, um funcionário público está lutando contra os impostos porque dos 200 mil que ele ganha por ano, ele fica puto de ver que 50 mil está escrito na folha de pagamento dele, que são impostos. Aí eu pergunto com toda sinceridade, quando ele vencer e o MBL realmente comemorar que os impostos foram retirados, eu pergunto para você, beleza, tirou o imposto de todo mundo, de onde vão vir os 150 dele?
É isso que o cara estuda tanto para aprender de leis e passar no concurso e não consegue perceber. No momento que ele luta contra tributos e impostos, no momento que ele abraça esse argumento da direita de ser contra Lula, ser contra PT, ser contra a esquerda, porque assim talvez ele consiga retirar os impostos da folha de pagamento, ele está lutando contra os impostos dentro do território nacional. Ele vai ajudar, por exemplo, um Lehman, dono das empresas de bebidas no Brasil, a economizar bilhões com impostos, mas são esses bilhões que pagam o salário dele. Porque apesar de ter 50 mil atribuídos a impostos na folha de pagamento dele, os outros 150 vêm de impostos. E o que eu fico impressionado é como pode uma pessoa ter tão alto nível intelectual para passar num concurso, ser um desembargador, um ministro, um juiz federal, ter tanto poder de manipulação de dados para convencer, por exemplo, um presidente a indicar ele para ministro, ser uma pessoa capaz de chegar a um dos cargos mais disputados do Brasil, que é o Ministério Público Federal, e mesmo assim ser massa de manobra de um grupo de empresários que estão querendo parar de pagar impostos e exatamente querendo parar de pagar o salário de procuradores, juízes e profissionais públicos do Brasil, né, funcionários públicos. Aí se pergunta, olha, tudo bem, mas você está querendo me dizer que se reduzirem os impostos, eles vão cortar o salário de juiz, Ministério Público, essas coisas? Porque não pode, a gente tem que ter esse poder de polícia, que afinal de contas a gente tem o direito penal para punir o cidadão que não aceita o direito civil. A obrigação do direito civil é garantir que o rico possa explorar o pobre, e a obrigação do direito penal é punir aquele que não concorda com a exploração. Como é que isso vai continuar? Lógico que isso vai continuar. Só que o funcionalismo público ele vai ter uma redução de poder de compra, que é a mesma coisa de reduzir salário, é mais ou menos assim. No momento em que eles conseguem essa proeza absurda de acabar com os impostos, eles vão dar 200 piruetas para trás e falar, agora em vez de 150 mil por ano, eu ganho 200 mil por ano, e ainda vão falar, chupa Lula, chupa Bolsa Família, chupa Petralha. Aí o que vai acontecer? Um monte de gente no Brasil vai passar a ter mais dinheiro. O governo não tem esse dinheiro. Para ter esse dinheiro vai ter que imprimir dinheiro, só que não tem mais produto. O que acontece, gente, é que no momento que realmente tirarem os impostos do funcionalismo público que está sendo feito de massa de manobra pelos publicitários do MBL, a gente vai ter uma inflação e o poder de compra volta para o que era antes. Ou seja, eles vão lutar para tirar os impostos que geram, na verdade, o salário deles. O salário deles vai cair porque o poder de compra vai diminuir, o salário numérico aumenta, o poder de compra diminui, mas quem fez o funcionalismo público de massa de manobra vai ganhar muito. Vocês imaginem que determinadas pessoas usam o Brasil para gerar riqueza, arrancam a riqueza de dentro do Brasil e mandam para fora, ou seja, eles não precisam do Brasil em nada. Essas pessoas que não precisam do Brasil em nada, eles não querem pagar tributos, então eles convencem profissionais de altíssimo nível dentro do Brasil, o funcionalismo público brasileiro, que não devem pagar tributos. Aí eles conseguem fazer uma massa de manobra dentro do Brasil que acredita nisso. Uma massa de manobra que pensa, não, eu sou um juiz, onde que eu quero pagar dezenas de milhares de reais de imposto para ser usado em vagabundos? Aí não, ele luta contra o imposto, ele é super inteligente. Ele assume um posicionamento de lutar contra os impostos. Aí as empresas que exploram o Brasil, como essa Samarco, por exemplo, que causou aquele grande dano, gera todo o lucro dentro do Brasil, todo o dano dentro do Brasil, manda toda a riqueza para fora, não deixa nada para o nosso povo. Nem os impostos que pagavam salários de juízes, procuradores e pessoas que decidiram ficar do lado errado porque foram conduzidas ao erro. E é mais interessante, né? Todas essas pessoas da área de direito estudam o fator ser conduzido ao erro. Então isso mostra para vocês que passar num concurso às vezes nem sempre significa inteligência, passar num concurso nem sempre significa que as pessoas são as melhores. Então quando você olhar para um juiz, não pensa assim, olha, isso é aí um ser de onde emana todo o conhecimento do mundo. A gente tem que admitir que para passar num concurso eles estudaram muito direito, mas às vezes o cara estudou muito direito, mas não tem a mínima condição de entender coisas básicas da economia.